Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Ok, então hoje é terça-feira, né? Mais um dia de aula. Eu aqui e você aí em casa, compartilhando os nossos conhecimentos, certo? Eu espero que vocês estejam acompanhando a aula e estejam também, né, respondendo as atividades, certo? Que isso é muito importante. E por falar em atividades, daqui a pouquinho a gente já vai fazer a correção das atividades de português, certo? E por falar em português, nós iremos dar continuidade à nossa aula de português, a falar do gênero reportagem, o qual nós estamos estudando. Então eu já estou aqui, ó, com o livro nas minhas mãos. Eu gostaria que você também pegasse o teu livro, pega também, ó, lápis e borracha, porque vamos fazer a correção também, tá certo? Então já fica aí ligadinho e aproveita aqui a aula comigo, tá bom? Então vamos lá, abre o teu livro na página 34, isso. Por que na página 34? Porque a gente vai fazer uma revisão sobre o gênero reportagem, tá certo? Então tem alguns elementos aqui nessa página que a gente vai revisar e eu vou responder com vocês uma atividade que aqui está sendo proposta no livro, tá bem? Então vamos lá. Bem, vocês lembram que a reportagem, né, é um gênero textual, tá certo? Que ela também apresenta elementos, como eu já falei na aula anterior, apresenta elementos igualmente da notícia, certo? Então, no entanto, esses gêneros se diferenciam na medida em que o assunto da reportagem recebe uma abordagem mais ampla e profunda. Isso é muito importante, certo? Elas se assemelham, né? Tem algumas características próximas uma da outra, certo? Mas, porém, né, ela recebe uma abordagem, como diz aqui, mais ampla e profunda. Enquanto a notícia surge da urgência em se divulgar um fato, certo? Então, a reportagem ela vai precisar de muito mais elementos, certo? Uma reportagem também precisa de gráficos, de dados, tem algumas reportagens que são utilizados mapas, tá bem? Então, a gente vai ver essa diferenciação tanto da notícia quanto da reportagem, ok? Então, vamos lá, vamos conhecer um pouco o gênero na página 34, certo? Acompanha comigo. A intenção principal da reportagem é o quê? Informar o leitor, certo? Bem, tanto seja de um fato ou ao mesmo tempo fornecer dados pesquisados. Isso é o que torna a reportagem diferente da notícia, certo? Depoimentos e opiniões relacionadas a esse fato ou a esse assunto, certo? Então, veja os elementos que constituem a reportagem. Vamos lá? Primeiro ponto, nós temos aí o título, que também a gente encontra na notícia. Existe o título ou manchete, que atrai o leitor, certo? Vocês lembram que a gente viu na aula da notícia, vimos que uma notícia precisa de um título, né, que chame a atenção com as letras grandes, pode ser com as cores também diferenciadas, né? Ela pode estar bem em destaque, né? É importante ela estar assim em destaque. Então, na reportagem, a mesma coisa. Outro ponto é o subtítulo, que também a gente encontra na notícia, que complementa ou amplia as informações do quê? Do título, certo? Que é aquela que vem abaixo do título. E depois vem o lead, que resume as informações da reportagem, respondendo aquelas perguntinhas, não é? O que, quem, onde, quando, como e porquê, que são os elementos que também fazem parte de uma notícia, certo? Então, o terceiro ponto, aliás, o quarto ponto é o quê? O corpo do texto, que desenvolve as informações contidas no lead, ok? No lead, certo? Também a gente encontra na notícia. Próximo ponto é intertítulo ou intertítulos. Numa reportagem também a gente encontra isso. Ou entretítulo ou entretítulos no plural.
que significa isso? Que aparecem entre os parágrafos, antecipando informações e facilitando a leitura do texto. Daqui a pouco a gente vai ver isso aí, certo? Ela vem sempre antes do parágrafo, ela pode estar em destaque, certo? Para chamar um pouco a atenção do leitor, que vai aparecer ela para facilitar a leitura do texto, entendeu? Depois, o próximo ponto, tem que ter o que no reportagem? Fotos, ilustrações, gráficos, tabelas, mapas, olha, são outros elementos diferentes, certo? Que facilitam o entendimento do fato apresentado. E por último, nós temos o que? A linguagem clara, que é muito importante. Na notícia, a linguagem também deve ser clara e apropriada ao público-alvo da reportagem. Pronto, então a gente entendeu alguns elementos aqui que fazem parte, né, do gênero reportagem, certo? Então é importante vocês estarem com esse conhecimento aqui, que numa reportagem há esses elementos, certo? Então aqui abaixo na página a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer a leitura, tá, dessa notícia, que é uma notícia, tá? Tá dizendo logo aí, leia a notícia com atenção. Então vamos lá, falando sobre Fernando de Noronha. Vamos lá? Acompanha comigo. Fernando de Noronha proíbe plástico em seu território. Esse é o título da notícia. Fernando de Noronha se tornou o primeiro lugar do Brasil a proibir o uso de plásticos descartáveis. A nova lei, que passará a valer em abril de 2019, proíbe que o material seja vendido e utilizado no arquipélago, ou seja, conjunto de ilhas, certo? Dá uma olhada aí na imagem. Então aí nós temos Fernando de Noronha, conhecido pela riqueza de sua biodiversidade. Entre os itens que não poderão mais ser utilizados estão copos, talheres, pratos e garrafas plásticas, canudos, sacolas e embalagens e recipientes plásticos, certo? Com a nova medida, todos os estabelecimentos comerciais, restaurantes, hotéis, mercados, entre outros, deverão retirar de circulação os produtos feitos de plásticos. Moradores e turistas também deverão cumprir a nova regra. De acordo com o decreto, ordem que vem de uma autoridade superior, publicado no Diário Oficial de Pernambuco, pessoas e estabelecimentos que não cumprirem a lei receberão primeiro um alerta das autoridades. Olha só. Caso a pessoa seja flagrada novamente, deverá pagar multa. Já os estabelecimentos comerciais que descumprirem a lei, mais uma vez, poderão pagar multa ou até serem proibidas de funcionar em casos mais graves. Oh, importante isso aí, né? Então, a gente acabou de ler uma notícia, né, verdadeira, né? Essa aqui não é inventada, não. De fato, Fernando de Noronha, ela assumiu esse compromisso, né, justamente pela questão do desmatamento, pela questão da biodiversidade, a questão de lixo, né, no mar. A gente viu na aula anterior, a gente vimos algumas imagens, né, de animais, né, sendo mortos, os bichinhos que comem os plásticos, onde as pessoas jogam todo tipo de plástico no mar. Então isso aí prejudica, né, o meio ambiente. Então Fernando de Noronha fez isso e está apoiado, né? Então a gente vai responder agora. Tem umas perguntinhas aqui abaixo. Eu quero que você identifique com a ajuda do professor, comigo, os elementos que compõem o gênero notícia e as informações apresentadas no lead, certo? Quer dizer, aqui logo no primeiro parágrafo aqui, tá? Essa informação vai estar aqui. Então, como encontrar, Tigela, essas informações? Bom, eu observei numa atividade, né, que foi proposta, pedi para vocês escreverem uma notícia e na notícia identificar esses elementos. O que, como, né? Então, assim, eu percebi que algumas crianças não entenderam muito bem o que na verdade, significava isso. Não é eu colocar numa notícia o que, não, é dentro da minha notícia eu encontrar,
né, essas perguntinhas, sem precisar colocar o que, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Pega o lápis e coloca, tem essas linhas aí, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas, certo? A gente pode usar todos os elementos? Podemos, mas a gente pode utilizar 4 ou 5? Sim, a gente pode utilizar, dependendo da notícia, do conteúdo. Bom, então já escreve aí, a gente vai usar os elementos, tá? Aquelas perguntinhas. Quem, já coloca na primeira linha aí. Quem? Interrogação. Letra maiúscula, certo? Quem? Na outra linha, o que? Colocou? Quando? Interrogação, todas com letras maiúsculas. Quando? Como? Na outra linha. E onde? Só preencher as 5 linhas, tá certo? Primeiro, quem, o que, quando, como e onde. Escreveu? Bem, agora nós iremos fazer o seguinte, vamos lá para o início, o primeiro parágrafo, tá? Que é do lead, da notícia. E aí, nós iremos encontrar essas perguntinhas, tá certo? Não está com o nome como não, tá? Vocês vão entender agora como era que eu queria que vocês tivessem feito a notícia. Então, preste atenção para daqui para frente vocês entenderem como se faz uma notícia e saberem localizar esses elementos dentro da sua notícia, ok? Então, vamos lá. Vamos encontrar a primeira pergunta. Quem, né? Lá no início, no primeiro parágrafo, ou seja, no lead, tá? Nós temos aí, Fernando de Noronha se tornou o primeiro lugar do Brasil a proibir o uso de plástico descartáveis. A nova lei, que passará a valer em abril de 2019, proíbe que o material seja vendido e utilizado no arquipélago. Aqui a gente já vai encontrar todas as respostas dos nossos elementos aqui, certo? Desses elementos aqui que contém dentro de uma notícia e dentro da reportagem. Então, vamos lá. Quem? De quem está falando, pessoal? Quem é? De Fernando de Noronha. Então, você vai escrever aqui, ó. Na frente do quem, você coloca Fernando de Noronha. Letras maiúsculas, certo? Colocou? Agora, vamos encontrar o quê? O que Fernando de Noronha fez? Fernando de Noronha, vamos lá. Aqui, ó. Fernando de Noronha, o que? Proibir o uso do plástico. Tá bem? Foi isso que aconteceu. Coloca aí o que? Proibir o uso do plástico. Isso. Quando? Aqui na notícia está dizendo, abril de 2019. Tá vendo que não é difícil? Coloca aí na frente do quando. Abril de 2019. Como? Como isso irá acontecer? Proíbe que o material seja vendido, certo? Coloca aí na frente. Como? Proíbe que o material seja vendido. E onde? Que é a última pergunta. Onde? Num arquipélago. Tá aqui no finalzinho, ó. Num arquipélago, certo? Vamos lá? Repetindo. Quem? Fernando de Noronha. O que? Proibir o uso de plásticos. Quando? Abril de 2019. Como? Proíbe que o material seja vendido. E onde? Num arquipélago. Só isso. No texto, na notícia, que a gente não encontrou as palavras quem não, né? Então, a gente conseguiu localizar esses elementos dentro da notícia já completinha. Então, eu quero que vocês entendam isso, de como encontrar esses elementos. Sem precisar estar escrevendo quem, o menino, onde. Não, primeiro você escreve a notícia. Depois que você escrever, você dentro dela, você vai encontrar esses elementos aqui, tá certo? Porque não vai ter que ter a data, não vai ter que ter qual foi o motivo, quem foi, não é? Então, todos esses elementos já vão conter dentro da notícia, dentro da reportagem, tá bem? Então, que fique bem claro para a gente poder entender isso. Bom, então já respondi isso com vocês, certo? O que eu quero que vocês façam agora? Vão lá para a página 38. Na página 38 e 39, certo? Nós temos aí atividades. Então, temos aqui uma reportagem agora, certo? Essa primeira aqui, ó, tá? Essa primeira reportagem. Vocês vão ler essa reportagem. Vocês observam que dentro, na reportagem, tem alguns quadradinhos, certo? Tem aí, não tem?
Pronto. O que vai ser pedido para vocês fazerem aí? Vamos lá. Na página 39, nós temos aí mais um resumo aí de uma notícia, certo? Com os dados. E abaixo nós temos algumas perguntas que vocês irão responder. Então, vamos lá. Rumo ao jeans verde, que é o título dessa primeira reportagem aqui, tá certo? Vamos lá. Aí a primeira questão, vocês vão ler e vão responder. A segunda questão também. A terceira, que eu quero frisar aqui, é justamente essa onde vocês vão usar os elementos. O que, quem, quando, onde, porquê e como. Onde vocês vão utilizar essas palavrinhas aqui? Dentro dos quadradinhos, né? Que está apontando aqui, ó, certo? Vocês vão ler e vão tentar entender. Isso aqui está se referindo a o que. Aí vocês vão escrever o que, certo? Quem, essas palavrinhas dentro de cada quadrinho. Não pode repetir palavras aí não, tá certo? Cada uma informação dessa é diferente, tá? Então, com base na primeira que eu respondi com vocês, vocês vão analisar direitinho aqui a reportagem. Percebam aqui do que está se tratando, se for quem, se é como, quando, tá certo? E vocês vão escrever os elementos aqui, tá certo? Muito bem. Então, vocês vão responder apenas esta atividade aqui dentro do gênero reportagem. Espero que vocês acertem, tá bom? Que vocês acertem. Então, respondam essa questão, até a questão número 4, beleza? Então, tá. Vamos agora fazer a correção da atividade de português? Vamos lá. Então, deixa essa atividade para depois e vamos abrir lá na página que nós estávamos na segunda-feira. Vamos lá. Na página 27. Isso, vamos lá. Na página 27 temos aqui. Relê a reportagem e assinala as alternativas corretas a respeito da grande mancha de lixo do Pacífico, tá? Vamos lá. Bom, quais são, né, as alternativas que vocês marcaram? Quem marcou o quadradinho 1, 2, quadradinho 3, tá? Tá correto. Se você marcou o primeiro e o segundo, apaga. O terceiro, tá bem? O quinto, pula um e o quinto. E o último, só 3. Vamos lá, repetindo. O primeiro quadrinho não, o terceiro quadrinho, o quinto e o sexto. Marca um X nele daí. Se você marcou errado, apaga e corrige. E quem acertou, parabéns. Questão 2. Quais dos elementos do gênero notícia listados a seguir estão presentes no texto Mar de Plástico? Nessa notícia daí, nós temos um título, sim. Subtítulo, sim. E intertítulo, sim. Ok? Então, marca os 3, que é justamente esse aqui, tá? Intertítulo aqui, fragmentos, ok? Muito bem. Então, quem marcou todos os 3 quadradinhos está correto. Terceira questão. Vamos lá, quero ver quem acertou, onde colocou os elementos no lugar certo. Vamos lá. Complete as frases a seguir com as perguntas apresentadas no lead. O que, quem, onde, quando, como e porquê. Vamos lá. Quem escreveu no primeiro tracinho quem, acertou. Lembrando, letra maiúscula e sempre interrogação no final. Quem, no primeiro tracinho. No segundo tracinho, porquê. Quem escreveu porquê, parabéns. Lembrando, porquê é separado com acento, interrogação. O terceiro quadrinho, o que. Quem escreveu está correto. Quarto, como. O quinto, onde. E o último, quando. Vou pedir para você agora dar uma lida, usando os elementos para você poder entender melhor, tá certo? Então, lê de novo essas frases, usando os elementos que a gente acabou de fazer a correção, para dar uma melhorada aqui na cabecinha e para vocês poderem estar sabendo responder na próxima atividade que eu deixei para vocês fazerem com esses elementos, certo? Parabéns quem acertou. E na página 29. Na página 29, a gente já respondeu ali o início, não foi isso?
Vamos lá. Lê as palavras a seguir no quadrinho aí. Eu pedi para vocês copiar do quadro apenas as palavras paroxítonas acentuadas. Foi isso? Beleza. Então, quem escreveu órfão, vírgula, imã, vírgula, júri, vírgula, vírus, vírgula, e próton, vírgula, e íandon, e bíceps. São essas palavras que elas são paroxítonas acentuadas, certo? Então, colocaram aí, se ficou faltando alguma dessas que eu falei, coloca aí, tá certo? Repetindo, órfão, imã, júri, vírus, próton, íandon e bíceps, tá? O que é íandon, tia? É uma espécie de avestruz americano. Diferente, né? Nunca ouvi falar. Bom, aí abaixo tem assim, separe em sílabas as palavras que você copiou. Então, coloca lá embaixo todas essas palavrinhas separadamente, certo? Se você não colocou alguma, coloca, certo? Bom, e tá dizendo assim, e contorne as terminações a partir de vogal, certo? Vocês só vão destacar as vogais de ão, a palavra que terminou com ão, colocar na frente ão, a próxima com acento, e todas as palavras que terminaram com vogal, vocês escrevam na frente as terminações. Só isso, tá certo? Muito bem. Tem mais alguma coisa? Temos ainda na página 30. Na página 30, você vai completar a regra, né? A regra de acentuação gráfica das paroxítonas, terminadas em ou uns, PS, ou aí no tracinho, onde tem aí PS, você colocou A, acento craseado, acento contrário para o lado direito, certo? Então, aí pro lado esquerdo, isso. A, entre parênteses, S. No outro tracinho, entre parênteses, um S, porque é tanto no singular quanto no plural. No próximo quadrinho, um I sozinho, abre parêntese, coloca a letra S, fecha parêntese, porque é tanto no singular quanto no plural. No próximo tracinho, O-M. No próximo, O-N, abre parêntese, S, singular e plural, fecha parêntese. E no último, U-S. Só isso. Quem acertou também está de parabéns. Terminando aqui. Entre as alternativas a seguir, há apenas uma que apresenta um grupo de palavras que são paroxítonas e que recebem acento. Assinale a alternativa correta e depois escreva nas linhas abaixo as palavras acentuadas. Vamos lá. Quem marcou aí um X na resposta B está correto. Se você não marcou nessa, apaga e corrige. Lá abaixo você agora vai escrever essas palavrinhas, uma abaixo da outra ou uma na frente da outra, sem problemas. Então escreve aí, bônus, coloca o acento, tá? Circunflexo no bó. Escreve agora sótão, com acento agudo no só. E táxi, com acento agudo no tá. Pronto, foram essas. Marcou a letra B e escreve essas palavras colocando os acentos, certo? E por fim, o jogo rápido aí foi para acentuar, se necessário, as palavras a seguir. Em seguida, passe para o plural. Vamos lá. Então, vamos lá. Temos aí a primeira, elétron, acentua. Você escreveu, colocou o acento, então tá correto. Então, eletro, aí coloca tracinho e coloca ela no plural. Elétrons, também acentuado, tá certo? Benção, e aí colocou o acento circunflexo em cima do E, bênção, e coloca ela no plural, bênçãos, tá? Não é benções, não, é bênçãos, A-O-S. Imã, aí imã tem o que? Tem um tio no A, e ela, perdão, é irmã, não é irmã não, tá? Eu tô de óculos, mas enfim, irmã. Bom, no plural, agora coloca na frente. Irmãs, também recebe acento, certo? Órfã, né? Então, vai ser órfã. Coloca o acento no O, agudo,
e o tio no A, certo? E coloca ela no plural. Órfãs, coloca só um S no final. Escreve ela 2 vezes. Apagão, então você não vai colocar só apagões, tá? O-E-S. Médium, coloca ela aí, acento agudo no E, e depois escreve ela no plural. Médiums, vai tirar o M e vai acrescentar NS, e o acento agudo permanece. Biquíni, biquíni precisa de acento que, tá? Um acento agudo no que. Então, e biquinis no plural, acrescenta-se um S. Saci, vai fazer só sacis, não vai receber acento, vai receber apenas o S no plural. E órgão, vai receber acento agudo no O, certo? E no plural, órgãos, tá? G-A-O-S, tio. E por último, álbum. Álbum recebe o acento agudo no A. E no plural, álbuns. Tira o M, acrescenta-se N, S e o acento agudo permanece no A. Ok? Espero que vocês tenham acertados. Vamos agora para a aula de ciências. Isso mesmo. Vamos lá? Já fizemos a correção, já fizemos a atividade de português. Tem atividade de português para fazer e agora vamos para a aula de ciência. Abra aí o livro na página 7. Isso mesmo. Na página 7, nós já falamos, né, sobre os produtores, os consumidores e hoje vamos dar continuidade aos decompositores. Abra aí nessa página aí. Isso mesmo. Vamos lá falar sobre ciências um pouco, tá? Então vamos começar. Os decompositores também são capazes de produzir seu próprio alimento. Olha só, tá? Vamos lá. Eles se alimentam de quê? De partes ou restos de outros seres vivos, quando eles estão o quê? Mortos. Verdade. Ao se alimentar, os decompositores liberam para o meio ambiente importantes substâncias que estavam nos restos dos seres vivos e que passam a ser reaproveitados por outros seres. As plantas, por exemplo, utilizam essas substâncias depois que elas são incorporadas ao solo. Fazem parte do grupo de decompositores quem? As bactérias e os fungos. Esses seres vivos são bastante diversos e microscópicos, ou seja, não são visíveis ao nosso olho nu. A gente não consegue visualizar assim, certo? No entanto, alguns fungos podem se unir fisicamente e formar colônias com estruturas maiores, tornando-se facilmente visíveis. É o caso dos fungos, que se formam nos alimentos que estão fora do seu prazo ideal do consumo, né? Quem aqui não já viu uma laranja, a laranja estragada, que ela vai ficando ali, cheio de fungos ali, certo? Então, quando a gente vê aquela laranja lá na fruteira, um tomate todo estragadinho, é porque ali já tem o que? Os fungos, certo? Nem todos os fungos são microscópicos, certo? Alguns desenvolvem estruturas facilmente visíveis a olho nu, como os cogumelos, orelha de pau, como esse que vocês estão vendo aí no livro de vocês, ó, tá? Então, são tipos de cogumelos chamados de orelha de pau. Esse tipo de fungos geralmente são encontrados em florestas, campos e pastos, ou seja, ambientes com umidade, calor e oxigênio. Fungos e bactérias preferem ambientes. Assim, por isso, tais fatores ambientais são importantes para a produção dos organismos e decompositores. Então, vocês observem aí nas imagens, né? O mofo, aí ó, o bolor que podemos observar em alimentos, geralmente passa do tempo, são, na verdade, um grupo de fungos, uma colônia considerada. Então, tá aí uma laranja, né? E alguns outros tipos de fungos que vocês estão vendo aí, certo? Bem, agora eu vou deixar um vídeo para vocês poderem assimilar melhor o assunto, tá? Dentro da questão dos decompositores. Eu quero que vocês assistam, prestem bastante atenção. Vocês irão assistir o vídeo, tá bem? Para vocês poderem assimilar melhor, tá? Eu vou deixar o link abaixo. Mas antes, vocês também vão fazer algo bem interessante. Aqui na página 8,
Essa atividade seria para a gente fazer na sala de aula em grupos, certo? Porém, como nós não estamos presencialmente estudando, então o que eu vou pedir para vocês, tá? Na página 8, dá uma olhada aí. Tem uma atividade bem bacana que eu quero que vocês conheçam e observem a questão dos fungos, certo? Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão prestar atenção, vocês vão ler na página 8, observando os decompositores. Você vai pegar um potinho, certo? Ou um pote, também pode ser um saco plástico que você possa fechar, que não possa entrar ar, certo? Se tiver aquele tipo de plástico que a mamãe pode ter em casa, que tem aquele zíperzinho, né? Que alguém tiver, né? Mas se alguém não tiver, pode conseguir um potinho de Nescafé, um potinho de Nutella, alguma coisa assim em casa, tá? Baseado assim em um potinho, alguma coisa, um recipiente que tenha tampa, tá? Para você fazer esse experimento aqui. Eu quero que você faça seguindo o último pote. Que o último, por quê, tia Jeane? Que vai ser com ambiente com algodão, tá? Vocês vão colocar dentro do potinho um pedaço de pão, tem que ser aquele pão de fazer sanduíche, tá? Vê se mamãe consegue comprar aí esse pão. E aí vocês vão pegar um pedaço, se não couber dentro do recipiente, pode ser um pedaço, e pegar um algodãozinho molhado e colocar junto dele, como está aqui informando, né, na imagem, tá certo? Então vocês vão ler aqui, você só vou fazer apenas com um potinho. Aqui tá pedindo para ser os 4, mas como eu já falei, seria uma atividade feita em grupo na sala de aula. Então vocês vão fazer baseando-se apenas nesse potinho aqui, o número 4 aqui. Aqui vai ser o pão com o algodão molhado, tá certo? Então vocês vão fazer esse experimento e depois que vocês forem fazendo, vocês vão analisar ele todos os dias e vão colocar a data, tá certo? E vão colocar como o algodão umedecido ficou, certo? Não, vocês não vão preencher sem o algodão, nem com o algodão na geladeira, não, essa parte não. Só com o algodão umedecido. Se você quiser colocar ele na opção da geladeira, você pode colocar. Tiziane, eu vou colocar. Não, Tiziane, eu quero só nesse daqui. Sem problema. Então, escolha uma das opções e você faça as observações anotando aqui o que foi que aconteceu, tá certo? Beleza? Então, é essa atividade aqui que eu quero que vocês façam, tá? E tem umas perguntinhas aqui e depois vocês também podem estar lendo e respondendo essas perguntas aqui. Mas o principal, eu quero que vocês observem essa atividade, tá bem? Então, vou deixar o link abaixo para vocês poderem estar assistindo e entendendo melhor o assunto, tá bom? Então, um grande beijo, fica com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.